Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldade Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um programa Politicando na radiotransforma.net. Pedimos, antes de mais, que partilhem este programa, que coloquem gostos, que divulguem o mais possível. E vamos falar hoje essencialmente de Portugal e vamos começar pelas polémicas declarações da ministra Ana Mendes Godinho, que causaram grande controvérsia na opinião pública. Lígia Portovedo, começo por ti, começo pela senhora. Lígia Portovedo, tu achas que são polémicas, foram infelizes, ou foram uma falsificação da verdade, ou foi uma só infelicidade, ou é uma verdade mesmo aquilo que ela disse? Ora bem, eu acho que as declarações da ministra têm a sua lógica. E têm a sua lógica porquê? Ela diz que não leu o documento da Ordem dos Médicos. O que ela se calhar devia ter dito é que ela não tem que ler um documento da Ordem dos Médicos. A partir de uma, portanto, depois de uma portanto, como resultado de uma auditoria que a Ordem dos Médicos foi fazer ao lar de Reguengos. Isto porquê? Porque é que a Ordem dos Médicos, qual é a autoridade que a Ordem dos Médicos tem sobre o lar de Reguengos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. O que aconteceu é que, efetivamente, os médicos, aparentemente, foram os médicos que se recusaram a fazer serviço no lar e, exatamente por causa disso, a ministra, portanto, exatamente por causa disso, a Ordem dos Médicos, efetivamente, acabou por ir fazer uma auditoria ao lar para saber se o lar tinha ou não tinha condições. É óbvio que isso não desculpa os médicos. Não desculpa. E, portanto, o facto da ministra... Mas o relatório parece que desculpou os médicos. Pois, o relatório desculpa porque foi feito exatamente pela Ordem dos Médicos, não é? Mas não parece desculpável que os médicos se recusem a ir a um lar, portanto, assistir a pessoas que são pessoas frágeis. Eu nem sei se é possível, deontologicamente, se é possível eles recusarem-se. É assim. Acho que isso até é discutível. Pois, deve ser muito discutível. E principalmente... É muito discutível que um médico, deontologicamente, se recuse a ir examinar um doente. Claro. Se eles fazem juramento de Hipócrates, claro, com certeza não se poderão recusar a tratar doentes. E, portanto, mas além disso, é uma profissão que nós nos habituamos a ver referida como um segundo sacerdócio. Quer dizer, quando nós não podemos já confiar que os médicos nos prestarão auxílio sempre que nós precisarmos, então isto se calhar bateu no fundo. E, portanto, é evidente que a Ordem dos Médicos manda a alguém fazer uma auditoria ao lar para ver se efetivamente o lar teria ou não teria condições e assim desculpar a recusa dos médicos, mas nada disto joga com nada. Portanto, os médicos que deveriam fazer serviço no lar não se podem recusar a fazer serviço no lar, mesmo que o lar não tenha condições. E, portanto, o facto da ministra... Houve um médico que se recusou com o fundamento de ser pessoa de risco. Certo, eu sei, mas sim... Isso terá fundamento? Eu tenho as minhas dúvidas. Os médicos, naturalmente, para fazerem a sua atividade, têm que se reunir de todos os cuidados. Agora, não podem deixar de a fazer, não é? Portanto, aquilo que eu penso é que não podem deixar de a fazer. E foi isso que aconteceu no lar de Reguengos. Pelos vistos, havia doentes sem medicamentos, doentes desidratados, pronto, que é uma coisa que acontece muito a pessoas idosas, não é? Elas perderem a noção da sede
e daí não poderem ficar desidratadas. Mas, evidentemente, que os médicos normalmente estão atentos a estas coisas e, portanto, se tivessem tido assistência médica, provavelmente isto não teria chegado a este caos. Portanto, é preciso nós também termos, no caso das declarações da Ministra, eu acho que ela não leu o relatório da Ordem dos Médicos e também não tinha que ler. Portanto, não sei porquê que a Ordem dos Médicos deve ler todos os relatórios que a Ordem dos Médicos deve fazer sobre todos os lares do país? Pois, isto seria inconcebível, não é? Portanto, quantas ministras é que temos que ter para haver tempo para isso, não é? Essa é a primeira. Mas, por outro lado, a Ordem dos Médicos pode fazer auditorias a todos os lares do país? A Ordem dos Médicos pode fazer auditorias a instituições privadas? Com autorização de quem? Como é que isto efetivamente se realiza uma coisa destas? Parece-me que, evidentemente, o ataque à ministra já tem barbas, não é? O ataque a esta ministra e a esta e a da saúde. E, portanto, foi mais uma tentativa de desculpar os médicos, a atitude dos médicos, que é indesculpável, e, por outro lado, também atacar a ministra. Portanto, basicamente, para mim, foi isto que aconteceu. José Afonso Ferreira, a tua opinião? Certamente não estás de acordo com a Lígia. Também não estou. Muito boa tarde a todos. Eu reli ontem a entrevista atentamente e estou em desacordo em algumas questões. A Lígia faz uma leitura simplista, perdoe-me, da questão. E acho que esse é o primeiro problema que nós temos aqui. Nós estamos a falar de um tema muito grave. E eu tenho pena que se tenha pegado no lado folclórico da questão. A questão se a ministra leu ou não leu o relatório não é questão importante. Não se tenha pegado, por acaso, na questão importante que ela fala da minha ótica e que devia ter explorado mais, e que esse sim é o debate importante que urge fazer, que é o dia da manhã. O que é que vamos mudar depois disto? O que é que, se calhar, a grande consequência do Covid? Só pequenos números, e alguns eu tinha-os antes já da questão. Este é um tema que a mim, pessoalmente, me diz muito. Tive alguém muito próximo institucionalizado e, portanto, eu conheço, infelizmente, alguma desta realidade por dentro. Durante anos visitei lares. Familiarmente fui obrigado a isso. Sei o que sofrem as famílias quando têm que tomar uma decisão destas. Sei, e uma coisa que gostava de dizer aqui, sei a dificuldade que as famílias têm de encontrar uma solução quando têm um problema destes, em que têm que institucionalizar um familiar. E sei também, infelizmente, de uma regra de mercado que existe e do quase a pressão, os custos que as famílias têm e um jogo que existe, que é muito lamentável que existe e que haja instituições que de santas só têm o nome. E, portanto, eu gostava de dizer isto aqui. Infelizmente, nós estamos a falar de uma realidade muito complexa. Estamos a falar, e a Ministra escreve lá isto, 2.520 lares que existem em Portugal. Nós temos 308 concelhos. Portanto, e se pensarmos que em alguns concelhos do interior só temos uma instituição, nos grandes concelhos nós temos dezenas de instituições destas por concelho. Nós estamos a falar que residem hoje em lares mais de 100 mil portugueses, mais de 1%. E estamos a falar dos números oficiais. Porque a realidade oculta é muito superior a isto, infelizmente. Que é outra questão que nós não falamos. A Ministra, por exemplo, fala... Eu vou dizer já o que é que discordo da... Eu acho que a Ministra é, antes de mais, um sinal dos tempos. Esta Ministra é uma Ministra destes tempos. E o que é uma Ministra destes tempos? É alguém que dá uma entrevista completamente à defesa e, portanto, correu mal. Como é evidente, quando uma equipa joga para se defender, a entrevista tinha que correr mal. Ela, em vez de pegar nas questões importantes e nas questões que devia ter pegado, andou ali à defesa dessa questão menor do relatório, do lar, daquele caso em concreto, deixou-se enredar e teve a preocupação de defender a sua... respaldou-se muito nos serviços, nos técnicos, e eu acho que o Ministro não tem que ser nada disto, tem que ser alguém com visão, com uma perspectiva do setor que tutela e que dê diretrizes para o futuro
e não... Eu sei que os temas são complexos, que é uma realidade muito complexa e que o tempo que vivemos impõe dificuldades muito grandes e que não há soluções milagrosas e todas as instituições, que muitas delas fazem um trabalho meritório e essencial para o nosso país, mas e que tiveram que se adaptar sem tempo, foi tudo, quando entrou o Covid foi tudo a correr, mas eu vi uma ministra completamente à defesa, a respaldar-se muito nos técnicos, nos serviços, e não vi alguém a mostrar uma luz, um caminho, uma direção, e o pouco que falou devia ter falado mais. E onde é que eu acho que devia ter falado mais? Os políticos devem falar nos técnicos, mas devem sempre dizer que estão para além dos técnicos. Precisamente. Porque são eles os Precisamente. decisores. O que eu vi foi uma ministra completamente à toa e a defender-se e não vi ninguém com direção, com rumo, a dizer o caminho que eu quero é este. E o caminho que ela deveria querer aflorou só, e eu registro isso, o novo paradigma. Ela até fala a dada altura que nós vamos ter que enquadrar este problema de outra forma no futuro, vai ter implicações até ao nível do desenho das instituições, dos lares, quando tem que estar adaptados para fazer tem que estar adaptados quando for preciso fazer isolamentos, coisa que não tinha, até fala na questão do pormenor de muitos serem antigos conventos, serem antigos instalações difíceis de adaptar, vai a esse grau de pormenor, mas eu acho que há aqui um problema fundamental, que é a forma como nós tratamos a terceira idade, como nós tratamos, e numa sociedade envelhecida, e num país tão envelhecido como o nosso, nós temos que encontrar respostas diferentes. Esta não ser a resposta normal de depositar, entre aspas, e desculpem o termo, mas é mesmo depositar, que muita gente faz, depositar os seus idosos numa instituição destas, e nós temos que encontrar outras soluções. E era esse debate que eu acho que nós devíamos fazer, a nível fiscal, a nível de incentivos para quem seja cuidador de um idoso, e não querendo ser populista nem de todo, mas há uma questão que isto foi muito a questão de Reguengos, traz aqui, morreram 18 pessoas. Exceto algumas manifestações que se vê nas redes sociais, eu não vi uma manifestação nacional a favor dessas 18 pessoas. E, desculpem-me a expressão, mas eu acho que há um quadro de valores que se está a perder na nossa sociedade. E nós vemos, se fossem 18 cães, 18 gatos, com o devido respeito, faz-se mas não são 18 idosos. Desculpem-me, são 18 velhos. E 18 velhos já não servem para nada. Vale menos que um cão. A leitura é sua, mas eu se calhar faço a mesma. Não. E isto é que me choca. A leitura é de quem lê. Isto choca. A leitura é de quem lê, porque se fez um barulho enorme por causa dos cães de Santo Tirso, que é criminoso aquilo, sem dúvida nenhuma, e relativamente aos 18 idosos de Monserrat. É que é a questão. Estas são as questões essenciais. E a senhora Ministra não vai a este ponto. A senhora Ministra, se fosse uma Ministra a sério... Agora, também há outra coisa, quer dizer, a senhora percebe de turismo? Tenho dúvidas. Percebe de segurança social? Tenho dúvidas. A senhora percebe de estar a sobreviver nos lugares que lhe arranjam. Desculpem lá, ela é uma profissional da política. E isto é o grau a que nós chegamos. E os partidos do Centrão tornaram-se partidos para albergar pessoas que querem fazer carreira política. E o que ela fez uma entrevista só de carreira política, de carreirista, que está ali a dizer que reuniu com o chefe, e que até fala muito bem com o chefe, e que trabalham todos muito bem em equipa, disse o politicamente correto. Claro que a entrevista tinha que correr mal. Uma equipa, quando joga a defesa, perde. E ela foi para ali jogar a defesa para defender o lugarzinho dela. Desculpa, ela não levantou as questões importantes. Ou levantou muito ao leve. Mas já há aí um problema que eu penso em que foi o principal, a meu modesto entender, e gostaria de saber a tua opinião sobre isso, foi o principal falhanço dela. É que o grande problema é precisamente esse, o de haver tanta gente nessas instituições. Porque é que, em vez de haver tanta gente nessas instituições com a qual o Estado gasta tanto dinheiro, porque é que não se apoiam os cuidadores informais, a família? E aí os idosos ficavam nas próprias casas, cuidados com o carinho e o amor da própria família. Perfeitamente de acordo. Eu, aliás, já levantei um bocadinho a ponta do véu, mas eu quero levantar outro, já agora, se me dá mais um minuto sobre o assunto. A forma como nós encaramos as pessoas hoje em dia, a partir dos 50 anos, os empregadores dizem logo, está velho,
já não o quer para trabalhar, porque já é velho. E nós, o velho, o idoso, chamemos-lhe o que quisermos, são armazéns, desculpem, mas são de conhecimento, de saber que a nossa sociedade não se pode dar ao luxo de desperdiçar. Nós temos que encarar as questões da terceira idade, da quarta idade, chamem-lhe o que quiserem, da velhice, da reforma, do pré-reforma, do pós-reforma. Temos que encontrar soluções e temos que mudar o paradigma. Eu acho que a grande questão é encontrar aqui uma nova forma... Esse é o paradigma neoliberal, Afonso. Desculpe, mas eu também não sou liberal, como sabem, portanto, estou a apontar sobre aí isso. uma reorganização do sistema de trabalho, reinventando o trabalho a tempo parcial e permitindo que as pessoas trabalhassem a tempo parcial. Os franceses, por exemplo, há uns anos tinham um processo que eu agora desconheço se ainda o têm, que era de ir alargando dos últimos 5 anos o período de férias, até que o último ano ficavam, em algumas carreiras, meio ano em casa e trabalhavam só o último meio ano. Eu acho que toda a sociedade se tem que organizar, das empresas ao Estado, a começar no Estado, que tem empregador e que muitas vezes não cumpre, inclusive, como empregador, esse papel. E, portanto, eu creio que nós temos que valorizar, antes de mais, os velhos, os idosos, os mais frágeis, mas não com caridade. Nós temos que dar o valor a essas pessoas e aproveitar o potencial que elas muitas vezes têm. O conhecimento deles hoje, eu acho que em Portugal e os políticos leem pouca história. Mas nós temos ali histórias vivas. Aquelas pessoas, muitas delas são histórias vivas, têm tanta coisa para contar. Hoje vivemos tempos, os nossos filhos, os vossos netos vivem hoje um tempo, mas aquelas pessoas têm tanto para dar ainda, muitas delas. E nós desperdiçamos tudo isso. E o que eu acho que antes de mais é mudar o paradigma. As pessoas não chegam ao fim do seu período útil de trabalho, vão para casa e depois ficam à espera de morrer. Não, essas pessoas têm que ter um projeto de vida até ao fim. E a sociedade tem que acompanhar e aproveitar. Essa questão é um pormenor. Eu acho que a começar, inclusive, nos impostos, a começar no próprias empresas, isto tem implicações muito grandes a nível do mercado de trabalho, a nível da disponibilidade de pessoas para serem cuidadores de idosos, mas a sociedade tem que encontrar outras respostas para além desta simples que é mais fácil de... Isto é um problema que não é exclusivo de Portugal, é um problema que é mundial. Nas cidades europeias. Na Europa, com uma Europa tão envelhecida como nós temos, é um problema transversal. Mas o que eu creio, antes de tudo, é o paradigma. O paradigma tem que mudar. A forma como nós encaramos a terceira idade, como nós encaramos o pós-vida útil de trabalho, e a doença, muitas vezes, também associada, tem que alterar. E isto, a pandemia, todos estes processos, estes problemas que têm acontecido, e onde esta pandemia trouxe muita sinistralidade, entre aspas, os lares foram pelo tipo pelo tipo de propagação de que tem a doença e pelo tipo de instalação que nós tínhamos, de desenho das próprias dos quartos e da forma como estão organizadas muitas dessas instituições, que foram fáceis, foram, digamos, um terreno fértil para a propagação do vírus. E aliado à inexperiência, às vezes má formação dos próprios dirigentes, além do quadro de trabalhadores. Outro assunto, a forma como estas instituições muitas vezes pagam. Agora, achei curioso que a senhora Ministra disse que vai contratar pessoas a serem bem pagas, porque ela sabe que há muitas pessoas que dão muito de si nestes lares e nestas instituições e são muito mal pagas. Ainda assim dão muito amor. Ainda assim dão muito amor. Atenção. Nós estamos a todos aqui Mário. a viajar na maionese, porque estamos todos a falar de lugares comuns. Muito bem. O problema é eminentemente político. A Ministra não tem nada que ler o comunicado ou o relatório da Ordem dos Médicos. Mas a equipa da Ministra... A equipa da Ministra tem de ter em consideração tudo o que se passa. E, portanto, também teria de ter em atenção o relatório da Ordem dos Médicos. Não, a Ministra é política. Não é uma técnica de segurança social. E, portanto, é uma decisora política. Define as linhas de orientação, em conjunto com o Primeiro-Ministro e com o Conselho de Ministros, define as grandes linhas de orientação
e tenta dar a resposta àquilo que é necessário. Agora, o que estamos aqui a dizer é que quem é que não concorda com isto? É preciso pagar melhor, é preciso mais técnicos, é preciso que os médicos não se recusem. É tudo isso. Tudo isso, quem é que não está de acordo com isso? Agora, o problema aqui é político. E o que é que se passou nas IPSS no país? As instituições que são particulares de segurança social têm uma certa tutela por parte do Estado, digamos assim, mas, na generalidade, são instituições particulares. As próprias instituições que admitem o pessoal, são as instituições quem elege as suas direções, quem define quais são os seus corpos gerentes. Isto são problemas das instituições. Se eu me lembrar daquilo que no governo de Passos Coelho e Paulo Portas foi feito a nível da redução significativa das ajudas estatais a estas instituições particulares de solidariedade social, por amor de Deus, então estamos aqui a fazer o quê? A absolver quem? É claro que a ministra disse uma coisa que é verdade. A ministra não leu, mas poderia ter uma equipa dentro da sua equipa, porque a ministra não trabalha sozinha, tem uma equipa. Poderia ter dito a alguém dos seus assessores, dizer ao ministro, está aqui um relatório que trata deste problema assim, não? E ela tomaria isso em consideração. Não era ler o relatório, era tomá-lo em consideração. Mas isto é uma coisa que entra pelos olhos dentro. Porquê é que se está... Agora, claro, o grande problema... Mas o relatório... Desculpa, já agora. E eu vou pegar aqui neste problema também. O relatório da Ordem dos Médicos não se insere num conjunto de atos da Ordem dos Médicos que configura como um partido político da oposição? Bem, isso eu, por acaso, ia abordar isso um bocadinho já para partir para os números seguintes que estão propostos no programa. Porque e dentro do ponto de vista que eu acho que a Ministra é uma decisora política, e em conjunto com o Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro deve definir as regras, enfim, e as orientações. Agora, nós temos, eu não me lembro, eu estive agora de férias 8 ou 9 dias, eu não me lembro de alguma vez ter chegado à noite a ver as notícias e não ter visto o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. Não me recordo. Estava todos os dias na televisão, expendendo as suas opiniões, comportando-se, e aqui estou à vontade para dizer, comportando-se como um verdadeiro opositor, digamos, de caráter político. Eu até julguei que o único exemplo disso estava a ser o nosso bastonário, o professor Menezes Leitão, porque transformou o Largo de São Domingos numa espécie de Largo do Caldas. Não sei se repararam nisso. Tem piada. Mas, na realidade, o que eu vi da ministra foi a sinceridade de dizer que não leu e foi chacinada por isso, como se isso fosse um crime de lesa-pátria. É claro que eu acho que a equipa da Sra. Ministra devia ter tido em consideração esse relatório, e para isso é que existem as equipas, e às vezes equipas multidisciplinares, até porque o Ministério é amplo, não é um Ministério virado para a saúde, ou para as IPSS, tem para o trabalho, para a Previdência Social, etc. Ela é Ministra da Segurança Social. E, portanto, isto, quer dizer, há aqui um aproveitamento, contra mim, infame, de uma... Eu não queria chamar-lhe deslize, porque eu faria exatamente a mesma coisa se fosse ministro. Francamente não li, mas... E daí? E não leram o relatório da Ordem dos Médicos? Podia dizer, pronto, eu não li, mas vou ler, vou estar atento, enfim, e tal. Mas e depois? Mas ela disse isso. E depois? Pediu para analisar. Pronto, Afonso, e depois? Quer dizer, o problema é político, Pois, o problema não é um problema técnico.
E, portanto, quer dizer, vamos lá ter um bocado de juízo com estas coisas todas, porque senão às tantas, quer dizer, que eu vejo tanto especialista, de tanta coisa, que, a qualquer dia o melhor é não haver governo. As ordens profissionais tomam conta em do... Portugal, nós somos... Aí há especialistas de tudo. Especialistas de ideias gerais, nós temos em tudo. E, portanto, eu acho que é um problema eminentemente político. Sim, diz José Afonso. Eu gostava só de... O Mário aflorou aqui uma questão que eu não posso deixar em claro. Até porque, sobre isso, acompanhei bastante bem essa altura, até porque sou amigo do ministro da época e ele falou... O governo Passos Coelho e Paulo Porta já lá foi há muitos anos, mas ainda continuam a fazer referência. Mas não é verdade. Muitos, não é verdade. Foi numa altura em que o país não tinha... Eles entraram numa altura em que o país não tinha dinheiro em cofre para pagar os salários do mês seguinte. E a gente não pode perder isso de vista. Ainda assim, e se houve ministro que teve um papel extraordinário numa altura de grande carência, e não é verdade que houvesse assim esses cortes todos às IPSS, foi o Luís Pedro Mota Soares, do CDS, que foi o ministro na altura da Segurança Social, e com um conjunto de ministros. Aliás, o CDS tem essa tradição, a meu ver, até exagerada, de apoio, sobretudo, às IPSS e às Santas Casas e a tudo que seja... que às vezes são bons negócios. As Santas Casas eu acho que às vezes são não é santos muito... negócios. Contra mim falo... Às vezes são santos negócios. Não são... Eu aflorei isso há pouco. Eu acho que às vezes temos que filtrar mais as questões e não ir tanto... Nada é de preto nem branco, às vezes há áreas. Mas não é verdade, só queria deixar isso, que tenha havido esses cortes todos nessa altura. Pelo contrário, foi um dos melhores ministros dessa época e fez um trabalho notável numa altura muito difícil. E recordo aqui, ainda hoje há muita gente que recebe refeições nas IPSS que vêm dessa altura. E portanto, não é verdade. Nessa altura estamos aqui. Havia muitos negócios feitos pelos institutos particulares de segurança social. Negócios de milhares, de milhões. De acordo. Portanto, vamos ter um bocado de cuidado. Isso é diferente. O problema principal neste, e o Afonso já falou nele, o problema principal, de facto, é um problema político. E o Mário também falou. É efetivamente um problema político. Os nossos idosos, ou seja, os nossos cidadãos, desde que nascem até que morrem, têm que ser apoiados pelo Estado. Ou seja, têm que ser... o Estado tem que pensar neles. Sem dúvida nenhuma. Em qualquer das idades. É a questão e o política. problema principal é que o Estado, de facto, Essa é que é a grande não pensa política. nos idosos. Pronto, não pensa. É a grande Não pensa. questão política. Nós não temos, como temos um Serviço Nacional de Saúde, não temos um Serviço Nacional de lares, não é? Ou seja, não temos uma rede de lares quando efetivamente já não é possível, mesmo valorizando isso, mesmo incentivando isso, desta ou daquela maneira. Os cuidadores informais. Os cuidadores informais, ou incentivando que as pessoas fiquem em sua casa, permaneçam em sua casa, permaneçam com um projeto de vida, como dizia o Afonso, e bem, porque as pessoas, quando não têm um projeto de vida, tenham a idade que tiverem, têm tendência nós estamos neste momento a caminhar, felizmente, estamos a caminhar para uma esperança de vida de 100 anos. Claro. Pois. E tudo aquilo que é o período normal de trabalho e o período exigível de trabalho tem de ser reformulado, não é? Sim. Tem que ser não podemos continuar a pensar como se a esperança de vida fosse de 65 ou 70 anos. Pois não. Não. Aliás, a idade da reforma, aos 65 anos, foi definida quando a esperança média de vida era 65 anos. Portanto, a intenção era que as pessoas, na altura em que se reformaram, era a altura em que mais ou menos morriam. Hoje em dia não é nada assim. Portanto, as pessoas precisam de ter um projeto de vida para o seu futuro. E depois precisam, evidentemente, que o Estado pense nessa sua vida, a vida que está para além do trabalho. Seja ele, cada vez acaba mais cedo, não é? Mas eu coloco esta questão. É que a vida das pessoas, e isso é que o trabalho, as pessoas devem sentir alguma felicidade e alguma realização no trabalho. E o permitir-lhes, depois da idade da reforma, continuarem a trabalhar numa área
nomeadamente, que elas gostariam, por exemplo, em vez de ser a tempo inteiro, de ser a meio tempo. A meio tempo. Isso seria excelente. Um indivíduo que, olha, eu estou-me a lembrar onde até é que há do esses- antigo presidente mas onde da é que há Câmara de esses Miranda do trabalhos? Douro, Isso não há. Isso não existe. agora não me recordo o nome dele, que foi presidente da Câmara de Miranda do Douro, depois esteve em Macau, o Meirinhos, o Júlio Meirinhos. O Júlio Meirinhos reformou-se e passou a ser mecânico de automóveis e a arranjar carros. Mas esse é um Dedicam-se caso. aos carros clássicos e a aluguer dos carros para os casamentos também. Para os casamentos. Isso é outro. Mas não, pronto, isso é uma é coisa um que lhe dá caso, prazer. Henrique. Eu estou a dar um Isso não- exemplo. Mas Eu estou a dar um exemplo, mas Foi um esse problema, um homem interessante. esse tipo de atividade, esse tipo de mudança de atividade, se as pessoas quisessem, e de continuação na mesma atividade, mas não com Até para a tempo ensinar, inteiro. até para ensinar, Até para ensinar para passar conhecimento até para, às para gerações passar mais conhecimentos a quem começa a aprender, a Sem quem está dúvida. nos primeiros anos de vida. Até para isso, em vez de estar lá a tempo inteiro, que aí então o trabalho era a origem da palavra tripalium, que era um instrumento de tortura. Nasceu, a palavra trabalho nasceu de tripalium, vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Em vez de ser um instrumento de tortura, seria um instrumento de realização, porque mesmo depois da reforma as pessoas continuariam ativas, continuariam a trabalhar. E isso, infelizmente, não está a ser equacionado, não é só por nosso governo, não é por todos os governos. É evidente. Mas isso porquê? Porque, efetivamente, as empresas não estão interessadas nesse tipo de trabalho. Isto é, Eu aquilo nunca me que tu estás a dizer Não. é que a economia, a organização económica e social dos Estados precisa de um novo paradigma. Precisa de um novo paradigma para as pessoas que, pelo menos para estas pessoas, sem dúvida nenhuma. Porque estas pessoas chegam a uma idade onde sabem muita coisa. Muito. Sabem muitíssimo. Mas as empresas não as querem. Mas, não, por outro lado, também não estão. precisam delas Vamos para lá ver. trabalhar Não, nem a não, tempo não parcial. vejamos só o lado bom. Vejamos também, muitas vezes não são capazes de se adaptar à mudança dos tempos e às tecnologias dos tempos que evoluem com uma velocidade. Sem dúvida. Nós- Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Em todo o caso, as pessoas não perdem de um dia para o outro a capacidade de aprender. Claro. Portanto, e o facto de, como dizia o Afonso e bem, se as pessoas tiverem, a partir de uma certa idade, e principalmente quando deixaram de trabalhar, se tiverem um projeto de vida, esse projeto de vida pode ir buscar, digamos, utilidades, pode torná-las úteis, tanto num hobby que elas tenham, como no seu Claro. como num Eu trabalho, vou saltar agora para o José ensinando, Afonso etc. e vou colocar-lhe já esta questão. Na política do poder atual e na política das oposições, à direita ou à esquerda, este tipo de problemas essenciais tem sido discutido? Achas que os problemas essenciais do país têm sido discutidos ou digamos, a espuma dos dias que se discute e a oposição à direita acaba por ser semelhante à oposição de esquerda, ou é diferente a oposição de direita da oposição de esquerda? Muito bem. Antes de mais, dizer também outra coisa que tem a ver com isso. Estamos a falar, eu por acaso não trouxe os números, mas tenho a convicção e a certeza de que estamos a falar de um setor com muito peso a nível nacional. Este setor das mutualidades, das IPSS, claro. hoje já tem um peso enorme na economia, ao nível do emprego, ao nível do próprio PIB. E, portanto, é um setor que é olhado por esses poderes já com muito interesse. Com apetite. Com apetite. Por todos os pontos de vista. O Mário está a ir à... Eu sei onde é que ele está a querer ir, todos nós já percebemos, todos sabemos. Eu também sei. Nós sabemos, já. Como é que era a Também história sei, de... Vocês sabem que eu sei que vocês sabem. Claro. Coitada, lá esteja. Verdade. Saudosa Maria José Nogueira Pinto, de boa memória, que É esteja verdade. em paz. Era uma pessoa também interessante Bem. e séria. E que fez exatamente um excelente trabalho também neste setor. Fica aqui também o registro pessoal.
uma pessoa que conheci, tive o gosto de conhecer. E, portanto, fica aqui esse registro, mas voltando, centrando-nos. Estamos a falar, olha, e pegando na Maria José Nogueira Pinto, estamos a falar de hoje que temos poucos políticos dessa, à esquerda e à direita. Infelizmente, estamos com um dos problemas que o país tem, é a fraca qualidade das suas lideranças e das suas elites. Infelizmente, as elites intelectuais, as elites profissionais, não querem hoje nada com a política. A política deixou de ser interessante para as elites. Eu acho que este é um grande problema. Infelizmente, hoje andar na política é desprestigiante para a maioria das pessoas. Este é o drama. E desculpem-me a crueza. Alguém que foi dirigente juvenil e que começou na política aos 20 e poucos anos, hoje aos quase 50, ter que dizer isto é muito triste. Porque também falhei. Não dei contributo nenhum para que este quadro de valores se alterasse. E, portanto, hoje em dia, a qualidade das lideranças à esquerda e à direita é, em média, bastante fraca. Eu acho que, aliás, basta vermos os fundadores da democracia, os 4 grandes partidos, que ainda hoje cá continuam com pesos relativos diferentes, as qualidades das lideranças de um Mário Soares, de um Álvaro Cunhal, de um Diogo Freitas do Amaral, de um Francisco Sá Carneiro, com os que temos hoje. Os tempos são diferentes, as pessoas são diferentes, mudou tudo, mas a qualidade das lideranças políticas caiu muito. E a política deixou de ser uma coisa interessante. E hoje a política é uma... valia muito o prestígio granjeado ao longo de anos. Claro. De intervenção política profunda e sem espera de resultados imediatos. Depois, como tu sabes, a política começou com o carreirismo e isso deu um bocado... É curioso, começou com o carreirismo e eu com o carreirismo começa nas juventudes. Já que tu trouxeste à colação as juventudes... Temos hoje, inclusive no meu partido, onde ainda sou filiado, uma pessoa que está a liderar o partido, começou na Jota, saltou da Jota e, portanto, vai por aí fora e, se calhar, a ambição vai ser político de carreira. Isto não pode ser assim. Isto não se pode... E temos outros casos... Mas a própria Conceição... Eu já escrevi um artigo sobre isso. Um pequeno artigo sobre isso. E que tem interesse, porque a concepção clássica da legitimação do poder através dos atos formais e materiais que estão constitucionalmente previstos deixou de alguma forma de corresponder aos anseios das populações e designadamente dos mais jovens. E isto é uma questão que ou se agarra nela agora ou um dia pode ser tarde demais porque o populismo pode avançar e de uma forma inexorável. Só os anseios é que muitas vezes fala-se, eu vou, se calhar vou surpreender a José Afonso e surpreender-vos. Fala-se muito nos anseios, nos direitos e nos deveres. Também. Eu tenho. Já falei nisso. Eu entendo, pessoalmente, entendo que na política deve-se estar por dever. Claro. Sim, e quem é que tem esse sentido de dever? Eu hoje recordo-me ter visto uma frase engraçada que eu vou aqui tentar reproduzir, que era uma pessoa deve aplaudir quando um político, digamos assim, os políticos constroem uma estrada, um hospital, constroem, enfim, uma grande estrutura com o dinheiro do Estado, ou seja, com o dinheiro de todos nós. Parece um bocado, compara um bocado com uma eventual atitude de um cidadão agradecer a uma máquina ATM, não é? Que lhe desse o dinheiro que é dele. Não é? Tem a sua piada. Bom, isto para ir um bocadinho ali de encontro com o José Afonso, porque realmente hoje em dia a consciência da cidadania, para mim, e aqui já estão as obrigações e os tais deveres, a consciência da cidadania é que está em grande crise. Essa que é a grande questão. Mas isso dava para um programa, eu acho que completo. Tomo aqui, a esse propósito, a minha ideia da revisão constitucional de um contrato de cidadania. Portanto, a Constituição ser um contrato de cidadania onde não seja uma carta de
direitos, como eu disse, e seja, de facto, um contrato de cidadania com direitos e deveres de ambas as partes, de todas as partes da sociedade. Isso acho que é outro. E lá está, mas voltando, recentrando à questão das lideranças, quem é que está interessado em falar nisso? Ninguém. As pessoas andam só na espuma dos dias. Exatamente porque ninguém está interessado em mexer em nada. Eu já aqui disse que desconfio muito do caráter reformista do Primeiro-Ministro António Costa, mas desconfio mais dos outros. Eu desconfio mais que o próprio Rui Rio não queira fazer grandes reformas e então à esquerda e à direita dos outros ninguém quer fazer nada. Anda tudo à espera das... Hoje o que é que se dedica a oposição? Às picadelas. Andam a picar. E o Chega? O Chega, que afinal de contas... Eu sabia que queria chegar ao Chega. O Chega vai ocupar um vazio. Na política, como na vida, não existem espaços vazios. Há sempre alguém que os ocupa. E o Chega vai responder a uma falta completa de liderança à direita. O PSD e o CDS estão bem... O Chega vem buscar... Quem o grande perdedor, o grande... Estás no bom caminho. O Chega vem buscar, se repararmos, quem é o grande fornecedor de eleitores é o PSD, que cai dos 30 e tal, então começamos na sondagem, anda hoje nos 25, 20 e tal, portanto, dá os 10%, isto não é líquido. O CDS está nos 4,5, 5, que é o habitual do CDS nas sondagens. O grande fornecedor de votos ou de eleitores potenciais é o PSD, que neste momento tem um problema que eu acho semelhante à liderança de Rui Rio, que o PSD tem um equívoco com a base um bocado semelhante ao que teve sempre a liderança no CDS do falecido professor Freitas do Amaral, com as bases do partido. São ambas lideranças centristas e que o eleitorado tradicional do PSD, o antigo eleitorado do CDS, é tudo menos centrista e, portanto, não se revê naquela liderança e Rui Rio nunca sairá muito dos 20 e tal % e andará aqui até chegar, sendo o seu objetivo político, no meu ponto de vista. E estou a falar de alguém que, como sabem, tenho estima pessoal e de quem tenho uma relação, até tive de trabalho em tempos da minha vida, eu trabalhei numa equipa dele, mas é alguém que eu estimo, mas é o que é. Não tenho nada contra, mas eu acho que o seu grande objetivo é chegar ao governo e não seja, se calhar, pela via eleitoral. Eu acho que mais dia, o Rui Rio, mais dia, menos dia, chegará ao governo, se calhar num bloco central, num acordo qualquer, ou por uma via, se calhar, que não a do voto. E, portanto, ele não ambiciona muito, ele não liga muito ao voto, nem trabalha muito para a sondagem. É por isso que o Rui Rio, ou melhor, vamos lá ver, o PSD de Rui Rio, o PSD de Rui Rio não tem nada a ver com o PSD do Passos Coelho. São coisas diferentes. Mas o PSD de Rui Rio tem um problema acrescido. E não é só interno. É um problema externo. Ou seja, é o tal problema da ocupação do espaço político que tu falavas. O espaço político do PSD há, digamos, do centro-esquerda, se é que se pode falar assim, do PSD, foi ocupado pelo Partido Socialista. Claro. E o centro, digamos, e o centro-direita, direita do PSD, foi agora ocupado pelo Chega. Porque o CDS também terá sido ocupado pelo Chega. O Chega é um partido... Tem uma virtualidade. O Chega é um partido de centro-direita. Não, é um problema de extrema-direita, claramente. Agora o problema é que arrasta espaço tem os partidos... Arrasta eleitorado do centro-direita. Sim, uma coisa é arrastar o eleitorado. Mas tem uma outra coisa é a estrutura... A estrutura pessoal que é diretamente ligada ao projeto político. Sim. A estrutura pessoal daquela gente que está no Chega, o tal Pacheco de Amorim e essa gente que isso é um espaço político. Hoje, o protofascismo será que o Chega é ou não um protofascismo? É ou não? Eu estou convencido. Ou não? Eu, para mim, claramente. Ou não, e inclusivamente um dos tentáculos do projeto do Steve Bannon, que tem
por todo o Não, mundo. não me custa nada acreditar. Não, Até vendo a informação relativamente ao financiamento do Steve Bannon exatamente. relativamente ao Chega, Atendendo ao financiamento que eu vi do Chega, não me custa nada acreditar nisso. Agora está um problema. Vocês não se esqueçam um dia que eu vou dizer isto. O Chega tem uma virtualidade que não podemos, nenhum de nós, deixar de ter em conta. É que uma parte dos votos do Chega virá da abstenção. Dos clássicos abstencionistas. As pessoas que não iam votar. Para mim, o grande perigo do Chega está aqui. É desalavancar dos abstencionistas uma faixa relativamente importante de votantes. Porque é o discurso antissistémico que as pessoas... E claro, naturalmente, os saudosistas do... o antissistémico, vamos lá ver. O discurso do Chega é um discurso... Começa por um discurso estafado... Fácil, sim. Da anticorrupção. É Sim. o centro. Mas É o centro do discurso. É o normal. o normal era como o Vox em Espanha, Le Pen em França. Quer dizer, o discurso é sempre o mesmo. O discurso Mas é há sempre uma coisa aquele que as pessoas querem ouvir. Há uma coisa. E vocês acham particularmente, eu agora passo a palavra à Lídia, vocês acham que os outros partidos, nomeadamente o PSD e o CDS, que estão a ocupar o espaço, o espaço da direita democrática, e até o PS, que tem responsabilidades do poder, está a combater essa falsificação do discurso anticorrupção que o Chega tem? Acham que está a combater? Não, acho que não está. Acho que não está e acho que não vai ter... Acho que não... E desse patriotarismo do Chega, acham que sem esse combate é possível combater o Chega? É possível combater o protofascismo? É assim, eu acho que vamos à história. Os partidos, desde 75, têm-se encostado cada vez mais à direita. E isto acompanhou digamos, o fenómeno do neoliberalismo, portanto tem-se... E a valência do modelo soviético. Também, evidentemente. Claro. Que, aliás, o modelo neoliberal aparece principalmente depois disso. E, portanto, os partidos vão se encostando um pouco à direita. O próprio PS é um partido muito mais de esquerda do que é hoje em dia, tem uma grande fatia no seu interior de pessoas que, já têm muitas ideias em comum, já têm muito em comum com o próprio PSD. Portanto, o PSD também é um partido que não é um partido heterogéneo, não é? Portanto, é um partido que tanto tem pessoas como o próprio Ventura, não é? Que esteve lá, evidentemente. Tem pessoas como o Ventura, tem pessoas como o Rui Rio, que é, digamos, é considerado o representante da esquerda do PSD. E, portanto, este encostar de todos os partidos à direita acabou por fazê-los um pouco mais iguais também. E tradicionalmente, estes dois partidos eram os partidos de poder. Portanto, temos PS, temos PSD. Eram os partidos de poder. Portanto, quando eles se encostam quase todos à direita, eles acabam por parecer muito iguais. Depois temos o problema de que as pessoas apercebem-se, os eleitores apercebem-se de que de cada vez que votam não muda nada. Portanto, eles vão votar e depois, na verdade, fica tudo igual. Portanto, exatamente. Este é que é o grande problema. E, portanto, ocupa o espaço. Como fica tudo igual, esta zona do centro e da direita acaba por ser mais ou menos homogeneizada na cabeça do comum dos cidadãos. E, portanto, são todos iguais. Daí que o surgimento destas tendências já populistas e, neste caso, neofascistas,
em vários países, como o nosso Chega, vão colher não só o eleitorado descontente destes partidos, mas também pessoas que efetivamente não votavam. E já não votavam porquê? Porque já estavam desacreditadas no sistema. Portanto, como disse o Mário bem, já se tinham desacreditado do sistema. É que nós podemos cair. Nada muda. Aqui, Este é o nada, problema. Nada nos Só que ao garante fazer isto... que nós não podemos cair aqui numa situação da Hungria do Viktor Orbán ou numa situação da Turquia do Erdogan. Claro, mas quando nada muda, atenção, quando nada muda... E de quem é a culpa disto? De quem será a culpa disto? Não há culpados? Há culpados, Mas a naturalmente, Europa agora culpados. está José muito preocupada com a Há Bielorrússia. José Afonso, há ou não culpados se o país cair numa Hungria do Erdogan, do Viktor Orbán? Estamos a exagerar. Então vamos recentrar a discussão. Eu também não vejo os meus amigos, com o devido respeito, muito indignados quando temos, nas últimas eleições, e sistematicamente, os dois partidos que nos ouvi chamar de extrema-esquerda ou de partidos com gente maoísta, trotskista, etc. Nós temos no nosso sistema político cerca de 20% dos votos em dois partidos de extrema-esquerda. E não vejo ninguém assim muito preocupado com isso. Claro. E, portanto, estão muito preocupados quando a última sondagem, que não é verdade, que não é voto na urna, dá 7,5% a um partido que já estão... Não estou a defender o Chega, nem sequer sou simpatizante do Chega, portanto estou perfeitamente à vontade, sou uma pessoa do centro-direita, democrática, de um partido que é fundador da democracia e, portanto, não tenho nenhuma dessas tendências, mas não vejo, acho que estamos em primeiro lugar a exagerar e acho que é o maior favor que nós estamos a fazer ao crescimento do Chega é andar sempre a falar no Chega. E andamos todos muito preocupados com o Chega. O Chega vai ser um epifenómeno que se vai autoimular. Eu acho que o Chega se vai autoimular. É que também se dizia o mesmo na Hungria e na Polónia e na Turquia. Já lá vamos. O problema e os problemas dos racismos, etc. O Chega anda... Qual é o projeto político do Chega? Primeiro é um projeto muito de uma pessoa só, um projeto muito individual, uma liderança ainda não há sequer. Portanto, uma das debilidades que eu acho que o Chega vai ter à frente é ser um partido, um homem só. Não tem liderança, não tem depois quadros, não se conhece. Há o Diogo Pacheco da Amorim, mas já teve com o Manuel Monteiro, que já andou no CDS. Mas tirando isso, não há grandes referências além do grande líder. E, portanto, essa é uma dificuldade. Depois, e eu do que conheço até do recrutamento do Chega aqui na zona do Porto, o Chega está a ser neste momento, vai ter um problema de recrutamento ao nível das lideranças locais e intermédias, muito complicadas. Está a ficar com as pessoas que não foram bem sucedidas nos outros partidos. Claro. A malta que andou no PSD foi mal, perdeu eleições internas no PSD, no CDS, nos outros partidos, então vai tentar. Isto é o costume. É o costume. Portanto, vai ter, e muitas vezes esse recrutamento não é o melhor. E, portanto, o Chega, pronto, o próprio Ventura é um caso desses. E, portanto, o Chega também terá esse problema. E muitas vezes são pessoas problemáticas, complicadas, e, portanto, já se está a ver que o próprio Chega, quando chegar, e para já só tem um deputado, já se viu o PAN, já está a ter o mesmo problema. Isto, ser-se virgem é uma enorme virtude. Pois, mas o Vox também começou com um deputado. Pronto, começam com um deputado e corre tudo às mil maravilhas. No dia que tiver mais do que um deputado, no dia que tiver que assumir funções, e então no dia que tiver que chegar ao poder, deixa de ter tanta graça. E, portanto, eu acho que se o mercado autorregula e, portanto, o Chega nunca chegará a muito acima dos 10%, acho eu. Nem sociologicamente em Portugal isso é quase impossível. Aliás, se nós vimos a última sondagem, a direita toda junta anda nos 40% e, portanto, a esquerda, centro-esquerda juntando o PAN, vai aos 57%. E, portanto, nós estamos claramente, o país é um país claramente, sociologicamente muito marcado à esquerda e, portanto, a direita tem enormes dificuldades. Então, meus amigos, se o Chega a chegar ao poder, então é porque o PS e o PSD e o sistema falhou totalmente. Mas e aí é que é o drama. O problema é que nós, a história dos espaços vazios... A questão é essa. E das lideranças fracas... O PSD, o PS, o PSD e o CDS estão a combater o Chega devidamente, ou inclusivamente esta iniciativa do Rui Rio de dizer que...
Nós iremos determinadas conversar. condições. É um desastre. Essa iniciativa Iremos do Dr. Rui conversar. Rio foi um desastre político, um suicídio político. Aliás, teve a resposta que merecia. Ainda por cima é o que eu digo. Deixem de falar no Chega. Deixem o Chega fazer o seu percurso e espatar-se sozinho. Eu acho que se deixarmos o Chega vai-se... Porque é natural. Vai ter as suas contradições, vai ter os seus erros. Anda para já no erro dos outros. O Chega é fácil. Está a fazer o erro dos outros e diz aquilo que as pessoas querem ouvir, o que é simpático dizer-se. E tem a coragem, mas não desvalorizemos o Chega. Tem a coragem de levantar algumas questões que toda a gente pensa e essas lideranças, sobretudo à direita e sobretudo até no CDS, tinham a obrigação de levantar essas questões e não levantaram. E hoje o Chega levanta-as. E aí vai buscar os tais abstencionistas. A questão estás a referir-te? Eu estou-me a referir às questões que têm a ver com racismo, a corrupção. A corrupção, sobretudo. A Quer dizer, corrupção e a relação do Estado com os cidadãos. E o Chega, se chegasse ao poder, Não estou a defender acabava isso. com a corrupção. Não Não estou a havia dizer corrupção isso. no Chega. Não. Eles são Eu todos não uns digo anjos. isso. Não estou a dizer isso. São todos uns Mas anjos. aqui há Mas não há alguma- anjos nem há há alguma demónios. culpa do anjo démon, não é? Quer dizer, eu percebo, porque pagando aqui um bocadinho numa ideia do Sartre, eu diria que, de facto, o que verdadeiramente imbeciliza os políticos, assim, aproveitando esta ideia acerca de outra matéria, por acaso, mas o que verdadeiramente imbeciliza os políticos é que passam a vida a preocupar-se com aquilo que eles acham que o povo pensa deles. Que é uma coisa extraordinária. Eles não estão propriamente a pensar no bem comum. O que estão a pensar é naquilo que o povo acha deles mesmos. Eles não pensam no que devem pensar. Ora, Estão a pensar naquilo que os outros pensam deles. Pegando um bocadinho nesta ideia do Sartre, eu que tenho assim uma costela um pouco anarquista, mas o poder neste aspecto falha muito. E abre, de facto, fissuras no sistema que são aproveitadas por eu ia chamar vagabundo, não vou chamar, mas um medíocre qualquer, que dá por um nome de um Venturinha qualquer. Mas este Venturinha qualquer, com meia dúzia de ideias absolutamente inacreditáveis, é capaz de aproveitar uma fenda no sistema. E não Mas esqueçamos, muita mas não gente, desvalorizemos. inclusive, Aproveitar a gente luta. uma fraqueza no sistema, porque o Hitler chegou ao poder através da democracia, Exato. aproveitando uma fenda no sistema. Sim, mas a história não se repete. Eu acho, aliás, que também... Pode-se repetir, talvez o Marx dizia Diogo que Pacheco repete-se de Amorim- como farsa. O professor Diogo Pacheco de Amorim... Repete-se como farsa. O professor Diogo Pacheco de Amorim seguramente leu o Rolão Preto e conheceu essa gente. O Ventura não. E, portanto, não estamos a falar de gente tão esclarecida do ponto de vista da extrema-direita e da direita e que tenha fundamentos ideológicos à direita tão cimentados. Mas o Rolão Preto evoluiu muito. Pronto. O próprio Rolão Preto evoluiu muito. Ele foi o Rolão Preto e o seu contrário. Pronto. Mas nós não estamos... Eu acho que o Chega não chega a esse E grau... o Pacheco de Amorim não tem É um manifesto. homem culto. Sim, mas manifestamente não tem a grandeza do Rolão Preto. Está bem. Ora bem, seja como Não estou a for, comparar, nem era só o objetivo. Só queria dizer que acho que ali Pois. não há muita substância, não há... E, portanto, desse ponto de vista, e quando não há substância intelectual, quando não há mesmo à direita ou à esquerda, os projetos são frágeis. É aí que eu quero chegar e eu não acredito muito. Agora, não deixa-me só acabar duas coisas... Isso foi por causa da falta de substância, que eles estão Pois, assim. Sim, É mas isso. deixa-me só acabar duas Pode. coisas que eu queria dizer. Antes de acabar o programa, queria falar nas universidades séniores, que nós não falámos aqui, que são projetos que hoje estão muito parados pela pandemia, mas que têm que ser reaproveitados. Voltando à questão Sim. da terceira idade, que não falámos há bocado e eu queria fazer uma referência, mas não esqueçamos agora uma coisa. O Ventura vai ter uma grande oportunidade de crescimento e de propaganda e de visibilidade nas presidenciais. Ele sendo candidato presidencial, vai cumprir o que fez o Dr. Basílio Horta quando foi no segundo mandato, na segunda eleição de Mário Soares, que ocupou, portanto, e teve uma votação bastante superior à do CDS, e o Ventura, acredito que vai passar os 10%, vai preencher, porque o professor Marcelo também, do meu ponto de vista, E Sana Gomes se candidatar também. As sondagens dizem que fica atrás do Ventura, vamos ver. Seria Eu não trágico, acredito não é? que a Ana Gomes seja também uma estrela, Eu acho em termos, De certa forma, em era termos eleitorais. possível deixar o Ventura às mãos do professor Marcelo. Quer dizer,
Sei se está a ver bem. Eu acho Sim. que, se calhar, bem faria bem pensado ao isso. professor Marcelo um certo exercício de demarcação relativamente a um discurso venturesco. Eu vou estar com atenção a isso, porque eu acho que vai ser muito engraçado. Porque o PC vai ter o seu candidato, o Bloco vai ter o seu candidato e o resto, enfim, penso que não vai ter grande Tenho dúvidas que expressão. Ana Gomes se candidate, inclusive. Também eu. Também. Tenho dúvidas. Também tenho. Aliás, Sim, engraçado, não- isto entronca um penso- pouco Ela ainda naquilo- não disse, naquilo que eu embora agora a morte do marido enunciei possa um certo Pois, convite libertá-la mais. que foi alvitrado de alguma forma pelo Carlos César, que depois da publicação das últimas sondagens foi um bocadinho alvitrado, um certo convite ao Bloco e ao PC, no sentido de, enfim, eu diria, reedificar um pouco a geringonça e tal. Eu, quanto a isso, dizer isto não fica mal a ninguém, não é? Agora, o problema é que nem o PC, nem o Bloco, e muito menos o PC, vai assinar cheques em branco e vai dizer, depende da política que quiserem imprimir, porque o PC não faz esse tipo de... Não é? Por favor, pode até nem escrever nada. Isso aí até é mais fiável. O PC Mas já- dirá, mas já do que fizeram- os outros. Mas Já fizeram- ainda bem que não vai passar cheques em branco. Não, Porque pois. ainda bem para nós todos. Mas o PC não é partido para passar cheques em Pois branco. não é. Depende das políticas bem. que Mas já se começou puserem a em cima da faturar. mesa. A festa do Avante E já dos está a compromissos. A festa do Avante é um fé de ver. Já está a faturar. Sim, mas é um fé de ver. Agora, ninguém peça ao PCP... Quer dizer, fica bem Claro, o Carlos César claro. dizer isto e tal. Mas ninguém peça ao PCP que se atravesse Pois. num floreado qualquer sem haver bases programáticas perfeitamente definidas. Claro. E eles não vão nisso, não é? E olha que o Bloco de Esquerda já veio. O Bloco de Esquerda é que já respondeu. O E Bloco já de Esquerda- disse efetivamente que tem. Tudo bem, mas tem condições, não é? Sim, E claro. as condições são a saúde, Aliás, eu acho são que a o Bloco de educação Esquerda, e a legislação laboral. estranhamente, está a tornar-se um bocadinho parecido com o PCP. Com o PCP. Em termos até da sua própria estrutura interna. Da O Bloco de forma, Esquerda, da forma próximo como do está PCP, a organizar-se isso- interiormente. Isso não será uma blasfémia? Não é, não. Em termos de concepção É do poder interno. Ah, Ok? sim. Não anda muito longe já Sim. daquela nomenclatura. É que já não há propriamente mesa, há comitê central. Estás a ver? Estás a ver como estás a chegar lá? Não, pois, não ia. Ei, tu achas é um que- tema interessante. Tu achas que o Bloco de Esquerda é um partido de extrema-esquerda? Eu acho que... Acho que sim. Aliás, eu acho que não há extrema-esquerda em Portugal. Não há extrema-esquerda em Portugal. Os partidos que estão... Basta ler bem, lendo os programas dos partidos, estão perfeitamente integrados na vida democrática. Corre às Eu acho que o eleições. Bloco de Esquerda fez uma progressão no tempo, ao longo dos anos. Passou de um partido de extremíssima esquerda a um partido de franja e percebeu Uma que... mistura de trotskistas e Sim, maoístas. e percebeu E- Sim, mas para o crescer. Bloco- E o Bloco hoje quer ser o CDS o da que é que- esquerda. Quer ter o papel que o CDS à direita teve há uns anos. Quer não. ser... Enfim, eu percebo onde é que tu queres chegar. Quer ser... Uma certa classe mais refinada. Não Eu falo percebo. nisso. Isso Mas- já mas- são. mas, Já são. não, mas Aqueles não. blazers, O aqueles Bloco de slogans Esquerda- são não, caros. O Bloco de Esquerda tem uma frescura. Vamos esquecer. Eu estou à vontade, porque eu também sou militante do Partido Político. Mas o Bloco de Esquerda transportou para a vida política uma certa frescura de ideias muito urbana. Sim. Que a intelectualidade urbana, os estudantes e tal, se reviram naquilo. E na realidade, se tu vês, o Bloco de Esquerda, em termos de capacidade eleitoral, nas autarquias não tem nenhuma, ou pouquíssima. É um fenómeno muito urbano. Não é? Muito fenómeno apoiado em urbano, tempos. Sim. mas Muito a apoiado qual nas foi redações dos emprestada jornais. Muito uma e certa dos órgãos de frescura comunicação social. ideológica. Sim. Que não... É um PCP mais fresco. Sim, digamos assim. sim, digamos assim. Pronto, imaginemos que sim. Mas há aqui uma. E Mas é um estamos partido de a extrema terminar, esquerda. estamos É um a terminar partido de com o nosso extrema tempo. esquerda. É um partido de É um esquerda. partido de extrema-esquerda, mas que faz uma evolução e que ambiciona ser poder.
E o Bloco de Esquerda quer ter ministro e secretário de Estado. Mas quer o PCP para ser um partido, como tu dizes, de extrema esquerda. O PC quer continuar a ser um partido de protesto, quer ter os sindicatos fortes e ter poder nas autarquias. E o PCP sabe que se vier para o governo perde esse poder. Esse partido de protesto é o papel do PCP. Tenho dúvidas que o PCP algum dia aceite fazer parte de um governo e o Bloco quer ser governo. Exatamente por não ter, porque são partidos que são realidades diferentes. Nunca provou do pecado. O Bloco precisa para crescer, precisa de ter ministros, ter secretários de Estado, precisa de ter poder que não tem. O PC tem muito poder no poder local e no mundo laboral, no mundo do protesto, nos sindicatos. E eu vou concluir a minha intervenção neste programa desta forma. Eu acho, na realidade, não existe oposição. Me desculpem. Uma oposição forte, uma oposição credível, não existe. Epá, nós ligamos as televisões e a oposição é muito fraca. É o problema da ministra que não leu o relatório. É o dos IPSS, é uns incêndios que hoje, agora, até nem houve muito. Epá, a oposição não tem credibilidade nenhuma. Eu acho que o Costa navega à vista, perfeitamente à vista, fantástico, porque não existe oposição na realidade. Também não existe, para ti, não existe oposição? Pois, não existe, efetivamente, a oposição digamos, a oposição à política do Costa é fraca, porque também é difícil. O Costa tem... Também estamos em pandemia. Pronto, e depois... Isso contém... Isso conta muito, mas também conta muito a história... pandemia na sociedade e anemia na oposição. Mas conta muito a história do Costa. É que o Costa tem uma história de sucesso. Tem uma história de sucesso com a Geringonça. Pois, e a história de sucesso do Costa com a Geringonça deve-a muito ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Mas principalmente ao PCP, que foi quem lhe deu a dica. Lhe deu o tapete. Exatamente. Quem deu a dica até fui eu. Por acaso foi. Eu estou em acordo, para terminar, estou de acordo que não existe de facto oposição. A oposição neste momento está bastante fragilizada, tanto acho que à esquerda como à direita. Mas a mim preocupa-me sobretudo à direita, que a direita não tenha neste momento a capacidade de apresentar um projeto alternativo. Mas discordo completamente da análise. Eu não acho nada que o governo do António Costa, o anterior e o atual, sejam histórias de sucesso, e o tempo infelizmente vai-me dar razão. E portanto não pactuo disso. Acho que o país está com atrasos estruturais graves. Nós andamos a falar muito do Covid, gostava que falássemos de outras coisas. Temos que abandonar... Temos que fazer mais vida além do Covid. Temos que fazer um programa sobre isso. Temos que fazer mais vida além do Covid. E vamos ver que toda a gente... A história de sucesso não é verdade. Eu sempre ouvi todos os partidos falarem nas políticas estruturais, na necessidade de fazerem políticas reformas estruturais. Epá, se isso fosse necessário, quando eles estavam no poder, faziam-nas todas. E parece que não fizeram nada. Estás a ver como eu tinha razão quando invoquei o Santo Sarto. Pois, e vamos hoje. São temas extremamente interessantes, nomeadamente esse de o Partido Comunista. O que são reformas estruturais? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda são partidos de extrema esquerda. Eles ainda acreditam na revolução operária, na classe operária. Eles falam nos trabalhadores. Eles acreditam na classe operária como salvadora da humanidade? Isso dava-nos para mangas. Não podemos continuar. Já nos alongámos, mas foi um ótimo programa e despeço-me até ao próximo Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e nas outras redes sociais, pedindo-lhe novamente que partilhem, que coloquem gostos, que discutam este programa. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira.
Moderação de Henrique Prior.